toda a plataforma. Então agora nós vamos falar de futebol, isso mesmo, futebol no Papo de Bola. Vai tentar pintar, você contou, vai marcar uma bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, jornalista Bia Neves, existe um grande clube na cidade, nós estamos falando do Cruzeiro. Aliás, Bia, o jogo contra o Corinthians pode igualar um feito expressivo da época de Pesolano, com o Cruzeiro na Série B. Que números são esses, Bia Neves? Pois é, Rogério, olha só, como diz aí o nosso amigo Samuel Venâncio, falar do Cruzeiro é sempre bom. E olha só, em busca, da manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode igualar no duelo contra o Corinthians, um efeito expressivo da era Pesolano. Em fases bastante distintas, paulistas e mineiros vão se enfrentar amanhã às 7h30 da noite, horário aqui no Brasil, 6h30, horário nos Estados Unidos, na Neoquímica Arena em São Paulo, pela 16ª rodada. E em caso de vitória sobre o Corinthians, o Cruzeiro chegará a 16 jogos de invencibilidade na temporada, sendo 12 triunfos e 4 empates por todas as competições. E diante desse momento espetacular, o time celeste avançou às oitavas de final da Copa do Brasil e passou a figurar entre os candidatos ao título da Série A. Lá em 2022, Rogério, sob o comando do técnico uruguaio Paulo Pesolano, o Cruzeiro contabilizou uma incrível sequência de 16 partidas sem derrotas. Entre julho e outubro daquele ano, a equipe emendou uma série de 9 vitórias e 7 empates no período. E com aquela arrancada, o Cruzeiro disparou na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e ficou com o título, além de ter conquistado o acesso em tempo recorde às 7 rodadas do fim da competição. E amanhã aí, se tudo continuar como está, Rogério, e é o que indica, o Cruzeiro vai igualar esse feito aí da era Pesolano, Rogério? Pois é, a gente tem muita confiança nessa fase maravilhosa que o Cruzeiro está, mas é bom lembrar que jogar com o Corinthians lá na Arena Neoquímica é muito difícil, porque independentemente da condição que está o time do Corinthians, que anda mal, com muita confusão fora de campo, dentro de campo, e ameaça ao técnico Dorival Júnior de não prosseguir à frente do Corinthians, provavelmente a definição em relação a isso será nos jogos da Copa do Brasil, já que o Corinthians tem um clássico dificílimo, 2 jogos contra o Palmeiras, mas o jogo de amanhã considero importantíssimo para o Cruzeiro, deve sofrer muita pressão da torcida corintiana, que mesmo com todas essas dificuldades do time, não deixa de prestigiar e com certeza vamos ter casa cheia. No Cruzeiro, a dúvida se o Lucas Silva joga ou não joga. O treino do Cruzeiro está acontecendo agora à tarde e ainda não temos a posição se o Lucas Silva vai viajar para São Paulo. Se não viajar, o substituto dele fica provavelmente com o Eduardo, que fez uma boa partida no último jogo contra o Juventude e recebeu elogios do técnico Leonardo Jardim. Aliás, é bom lembrar que Leonardo Jardim conhece o Eduardo desde o período que ele jogou em Portugal e isso facilitou ao Leonardo Jardim ajudar o Eduardo a se ambientar ao Cruzeiro. Aliás, Bia, quem está batendo recorde de todo lado é o Caio Jorge, o nosso grande artilheiro, que igualou recorde de participações em gols no Brasileirão, Bia.
Não basta fazer gols, né, Rogério? A boa fase aí do líder do Campeonato Brasileiro passa muito pelo recordista Caio Jorge. O centroavante é o artilheiro da competição com 12 gols e ainda deu 4 assistências, 2 na goleada em cima do Juventude, o que o torna recordista em participações em gols nesta altura da competição desde 2010. Caio Jorge iguala Thiago Galhardo com 16 participações em gols nas 15 primeiras rodadas do Brasileirão 2020. Olha só, ambos atuaram em 14 partidas, mas há diferenças na quantidade de gols, assistências e minutos em campo. O Thiago Galhardo foi com 13 gols e 3 assistências em 1.029 minutos, uma participação a cada 64 minutos. E o Caio Jorge, 12 gols e 4 assistências em 1.140 minutos, uma participação a cada 71 minutos. Rogério, os números, de Caio Jorge também impressionam, porque as 16 participações representam 59% dos gols do Cruzeiro no Brasileirão. E nas últimas 6 partidas no Brasileirão, o atacante cruzeirense marcou 7 gols e deu 2 assistências, Rogério. Pois é, e Bia Neves, vamos falar agora do Flamengo, porque o caixa está cheio, o caixa do Flamengo. E, aliás, o Flamengo acertou a contratação de Saul, que chega nesta terça-feira ao Rio de Janeiro. Já deve ter chegado para ele que rescindiu com o Atlético de Madrid para assinar com o Flamengo. E deve chegar, Bia Neves, e já se juntar ao time do Flamengo, Bia. Rogério, depois de avançar nas conversas com Saul Níguez, o Flamengo acertou a contratação do meia do Atlético de Madrid, que chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. Ele vai assinar contrato de 3 temporadas com o clube rubro-negro. E o espanhol, de 30 anos, estava emprestado ao Sevilha e tem contrato até meados do ano que vem com o Atlético de Madrid. E ele já vinha negociando a rescisão antecipada para defender outro clube. E no Flamengo, ele vai reencontrar o Felipe Luiz, com quem jogou por 4 temporadas em Madrid. E o meia é um dos grandes nomes do Atlético na era Diego Simeone. Ele foi formado no clube espanhol e na temporada 21-22 ele foi emprestado ao Chelsea e depois voltou ao clube de Madrid, Rogério. Pois é, e agora também realmente é uma negociação de risco, porque em julho do ano passado, o Atlético de Madrid emprestou o Saul ao Sevilha por 2 anos. Na última temporada, ele fez somente um gol, deu 6 assistências em 26 jogos, sem corresponder à expectativa da torcida. Assim, o meio-campista e o clube chegaram a um acordo para romper o empréstimo antes do 2º ano. De volta ao Atlético, o meia acertou verbalmente a rescisão do contrato e vai jogar no Flamengo. E para fechar, Bia Neves, o jogador Hulk, que é o único jogador, a meu ver, que tem se salvado no time do Atlético, está superando o Messi e lidera o ranking de gols de falta. Como voltou a chutar o atacante Hulk, hein, Bia? Foi, Rogério? Olha, ninguém no mundo fez mais gols de falta que Hulk, desde quando ele estreou pelo Atlético Mineiro. No último domingo, contra o Palmeiras, ao acertar 2 belos petardos, o atacante alvinegro superou Lionel Messi e o romeno Nicolai Stâncio, segundo e terceiro com mais gols de falta desde 2021. E os 2 chutes do camisa 7 foram em distâncias e em contextos diferentes. O primeiro gol de Hulk saiu aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o Palmeiras estava com 1-0 no placar. E a cobrança foi pelo lado esquerdo do campo, na altura da intermediária. O chute foi colocado com maestria e precisão. E na segunda vez que ele foi ali às redes,
foi aos 46 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia por 3-1. E desta vez, a bola estava posicionada quase na linha da grande área. E para diminuir a vantagem alviverde, Hulk cobrou a falta com força. Um golaço que definiu ali o placar em 3-2, Rogério. Pois é, olha, eu acho que nós temos que destacar o profissionalismo do Hulk. É impressionante a dedicação do Hulk e por isso ele consegue chegar na idade que ele tem hoje em dia jogando em alto nível. E é visível, por exemplo, no time do Atlético, a queda de rendimento dos seus jogadores após essa pequena parada para a Copa do Mundo de clubes. E com o Hulk aconteceu ao contrário, ele vinha sentindo fisicamente, teve algumas contusões nesse primeiro semestre e aproveitou as férias e voltou numa condição física impressionante. E como voltou a chutar, e o exemplo é os gols feitos no jogo contra o Palmeiras. A gente tem que respeitar realmente o profissionalismo do Hulk. Bom, Bia Neves, hora de partirmos, a gente volta amanhã, não é isso, Bia? Com certeza, um abraço a todos e até amanhã. Um abraço, gente, e nós voltamos amanhã. Fechado?